Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma série que nós estamos fazendo. Hoje será o 5º dia. Nós estamos aqui fazendo uma série sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 em diante. E nós temos falado sobre a situação ali que houve entre Jesus, Simão Pedro, Tiago e João. Então hoje nós vamos ler a palavra de Deus e eu creio que essa semana Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agora ler? Já deu para você pegar a sua Bíblia aí para acompanhar comigo? Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? É um prazer estar aqui mais uma semana falando com você acerca desse texto tão grande, tão rico. Hoje é o penúltimo dia da nossa série. Hoje é a 5ª mensagem dessa série. E eu gostaria de relembrar você que semana passada nós falamos sobre Pedro, não é? Sobre ser ali o barquinho de Pedro e nós, né, colocando nós como barco, que quando Jesus entra no nosso barco, ele não sai mais. Foi o que nós falamos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o temperamento do Pedro. Simão. Simão era um homem com um temperamento muito forte. Simão era um homem que ele não tinha meias palavras. Simão era um homem que o que ele pensava, ele dizia. Simão não era aquele homem que escolhe as melhores palavras para falar. Simão Pedro era um homem até meio grosso. Talvez pela sua natureza e também pela sua profissão de pescador, ele tinha que ser sucinto e objetivo. Ele tinha que ser curto e grosso. Ele tinha que falar: lança a rede, tira a rede, você não serve, vem para cá você faça isso, você faça aquilo, porque na verdade Pedro tinha uma sociedade com Tiago e João. O barco que ajudou ele e que os dois quase foram a pique, quase afundaram, era uma sociedade. Eram muito amigos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram muito amigos de Pedro, de Simão. E Simão era muito sincero. Pedro era muito sincero, até o final da sua vida. Isso nós vemos em todos os evangelhos. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos. Isso nós vemos até a morte de Pedro, que ele era um homem muito sincero. E você? Como é o seu temperamento? E você, como é o seu temperamento? Você é uma pessoa alegre para cima? Ou você é uma pessoa para baixo? Nós brincamos que existe um copo com a metade de água. Uns acham que o copo está se esvaziando. Outros dizem que o copo está se enchendo.
Como é que você tem a visão do copo? Pedro, ele era um homem curto e grosso. Se eu tivesse feito essa brincadeira com ele, de repente Pedro poderia falar assim, o copo está pela metade, e o que que tem? Por isso, gente, Pedro, ele foi sincero com Jesus. Ele chegou para Jesus e falou, olha, mestre, eu sou pescador, o senhor não é? Eu conheço muito bem o mar. O senhor não, porque o senhor gosta de falar. O senhor gosta de estar aí ministrando. Eu vivo lá no mar. Pedro, nas entrelinhas, ele ficou talvez até um pouco nervoso, porque afinal de contas ele tinha pescado a noite toda. E não tinha cansado nada. Mas a fé não é um sentimento. A fé é obediência. Sabiam disso? A fé não é um sentimento. A fé é obediência. E ali, depois que ele ouviu a palavra do Senhor, depois que ele também foi ministrado, como nós já falamos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O coração de Pedro estava semeado, já tinha passado o arado, já tinha tirado todas o mato que atrapalharia o crescer de uma fé sincera. E ali, quando ele fala, sinceramente, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, significava dizer, Senhor, não dá, não tem peixe, mas segundo a tua palavra. Aqui na minha Bíblia não diz assim, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque o Senhor está mandando, o Senhor está dizendo. Então, diante de tudo que eu ouvi, eu vou te obedecer. Diante de tudo que eu ouvi o Senhor falar para a multidão e encher o meu coração de alegria, eu vou obedecer. Porque a fé não é um sentimento, a fé é obediência. Aí, meu querido, olha o que aconteceu. Aconteceu a pesca maravilhosa. Você é sincero com Jesus? Você fala tudo o que você sente para Jesus? Porque a palavra de Deus também diz que antes mesmo, no Salmo 139, antes mesmo que as palavras saem da minha boca, tu já conheces, Senhor. O Senhor já conhece. Antes da gente ser tecido dentro do nosso ventre, do ventre da nossa mãe, antes de nós sermos tecidos, o Senhor já nos conhecia. Então não tem que ser diferente com Jesus. Você tem que ser simples e objetivo com Jesus. Mas lembre-se, se você crê na palavra de Deus, se essa palavra te traz fé, então você é obediente. Então quando Jesus falar com você, não murmure não. Quando Jesus der um toque em você, não reclame não. Não diga que você não consegue, como Moisés falou. Moisés chegou e falou, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo. E Deus falou com Moisés bravamente, mostrando para ele a grandeza que o Eu Sou estaria com ele. E mesmo assim, ele disse não. E aí Deus teve que preparar o irmão de Moisés, Arão, para ser o porta-voz de Moisés. Não permita que isso aconteça com você. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus te usar. Sabe, você verá a glória de Deus através da tua vida. Não diga não para Jesus. Seja sincero sim, porque Ele sabe das suas necessidades, sabe da tua franqueza e sabe tudo o que acontece com você. Mas não diga não, diga sim e confie, porque Ele está no barco com você. Nunca se esqueça disso. Jesus nunca vai sair do teu barco. Não foi isso que nós falamos semana passada? Que Deus te abençoe. Que Deus faça você um homem, uma mulher valorosa diante do Senhor. Fique com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau.